Boa noite, Brasil. Bom dia, Austrália. Boa tarde para você que está em qualquer lugar desse mundo. Aqui quem fala é Rafael Sobreira, consultor imigratório e diretor da equipe da Seven Migration Brasil. E hoje estamos aqui mais uma vez recebendo uma profissional que tem uma história de vida com a Austrália e que ajuda os engenheiros, os arquitetos na parte de recrutamento profissional no país. Se você tem uma dessas ocupações, se você está esperando por entender um pouco mais sobre os programas migratórios da Austrália, entender um pouco mais sobre como que funciona essa mentoria, essa consultoria, estaremos hoje conversando com ela, Camila Paz. Então eu convido você a estar aí e assistir essa live, porque ela vai ser super importante em termos migratórios, em termos de empregabilidade e em termos também de planejamento para um futuro que você pode esperar dentro da Austrália. Lembrando que essa live ela vai ficar salva aqui, nós estaremos aqui depois postando no nosso feed. Nós vamos abrir também para perguntas, se você tiver alguma dúvida durante a live, você pode deixar a pergunta. É claro que vamos tentar responder a todos da melhor maneira possível, mas de uma forma ou de outra nós vamos ali tentar também responder vocês através do DM. Então, gente, novamente, eu sempre aqui anuncio uma pessoa mais do que especial. E sim, todos os participantes dessa live são especiais. Só que essa profissional de hoje, ela já tem a minha atenção há muito tempo e eu estava tentando fazer uma parceria com ela, estava tentando conhecê-la pessoalmente, profissionalmente, para poder aqui ajudar vocês, porque a nossa intenção, além de tudo, é demonstrar que da parte pessoal nós passamos por caminhos migratórios dentro da Austrália e da parte profissional hoje ajudamos pessoas como você a conseguir possivelmente migrar para a Austrália. Então fiquem aí, coloquem ali, né, as suas anotações ao lado e vamos conversar sobre engenharia, arquitetura, recrutamento, empregabilidade, imigração. Então vai ser uma live super importante, tá? Deixa eu ver se a nossa convidada está aqui já disponível para bater um papo com a gente. Essa é a primeira vez, tá? Trocamos algumas mensagens, algumas correspondências, mas ao vivo é a primeira vez que eu estou conhecendo ela. Deixa eu ver. Camila? Camila? Olá, Oi. espera só um pouquinho que eu estou ajustando aqui. Tudo bem? Oi, Deu tudo certo? bem? Deu certo? Como que você está? Tudo bom. Por que que pra mim tá aparecendo na minha tela, tá É, aparecendo então, três espaços? cara, quando as coisas estão ao vivo e a cores, Ah, tem outra alguém pessoa apareceu. entrando. Opa, estranho. Ué, Ó, olha tem uma só, convidada quem nova será que é? aqui. É, o nosso novo quadro aqui, temos uma convidada especial. Quem será que é essa pessoa? Ah, Mayara The One Lab. Era Ok, uma gente, então, convidada surpresa. Surpresa pra gente também. então, é assim, né? Cara, eu estava aqui fazendo uma introdução inicial, já é noite no Brasil, manhã na Austrália. É um prazer incrível te ter aqui, em nome de toda a equipe da Seven Migration. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por ser essa profissional maravilhosa que você é, essa pessoa que eu estou conhecendo também do lado pessoal. E, gente, é apenas um housekeeping aqui, tá, cá? A live vai ficar gravada. Quem quiser fazer algumas perguntas, coloquem aí, a gente vai tentar responder no final também. Nós estamos aqui para poder ajudar vocês, incentivar de uma certa forma, né? A entenderem como que funciona o recrutamento na parte de arquitetura, de engenharia, questões migratórias, para quem sabe, né, você consiga possivelmente planejar ali o seu momento Austrália, a sua residência. Eu sou Rafael Sobreira, eu sou diretor e consultor migratório da equipe Brasil. Eu ajudo as pessoas a fazerem planejamentos migratórios, falo com engenheiros de arquitetos todos os dias e estou aqui para conversar com a Ká. Ká, então, por favor, se você pudesse introduzir, será um prazer para a nossa equipe. Claro. Bom, primeiro, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, passando informação para esses profissionais. Eu sei como é difícil a gente buscar informação. Hoje ainda é mais fácil, a gente consegue achar mais informação, né, nas redes sociais e tudo mais. Quando eu cheguei aqui na Austrália, mais de 8 anos atrás, era muito difícil conseguir informação e eu sei que às vezes a gente fica perdido, a gente fica inseguro e o bom é que a gente hoje tem canais confiáveis como esse daqui da Uhum. Seven, onde vocês podem receber informação
na fonte, informação verdadeira, passada por profissionais que realmente atuam na área, por profissionais que realmente viveram essa trajetória, realmente entendem profundamente do assunto. Então, quero agradecer primeiro também o Rafael por essa oportunidade de estar aqui, me apresentando, conhecendo outros profissionais também na nossa área. E também tenho o prazer de conhecer o Rafael agora, né? Faz um tempinho aí que a gente está se conhecendo, conhecer ele como pessoa, uma pessoa maravilhosa, um coração incrível. E acho que é isso, né? A gente vai se sintonizando, criando essas vibrações e vem pessoas que têm tudo a ver, né? Com os nossos valores, com o que a gente acredita e a gente acaba se conectando. Inclusive, isso é uma coisa que eu sempre falo para os nossos os profissionais que entram em contato com a gente, né? Muita gente tem medo de fazer intercâmbio, de trabalhar em outro país e ficar sozinho, né? Porque a gente vai deixar a nossa família, a gente vai deixar os nossos amigos, deixar entre aspas, né? Porque eu que já estou aqui há mais de 8 anos, eu sei que assim os laços verdadeiros eles nunca se perdem. Muito pelo contrário, hoje eu tenho até laços mais fortes com algumas pessoas que no Brasil eu não tinha. Até mesmo, né, com internet e tudo mais, e FaceTime, e, enfim, WhatsApp, mas eu sei que o pessoal fica muito inseguro em relação a isso. E uma coisa que eu posso garantir a vocês é que o caminho que a gente decide trilhar, a gente vai encontrar outras pessoas que estão trilhando o mesmo caminho que a gente. Então, a minha mãe fala, mas você foi sozinha. Eu nunca estive sozinha. Eu nunca estive sozinha. Eu sempre estive acompanhada de outras pessoas que tinham os mesmos objetivos que eu, que buscavam os mesmos sonhos que eu, porque você vai encontrando essas pessoas dependendo do caminho que você escolhe. Por isso que é muito importante você escolher o caminho que você quer seguir, você decidir dar os primeiros passos, porque as pessoas elas vão aparecendo. E é muito legal isso. O Rafa, eu tenho certeza que é uma delas. Então, prazer conhecer o Rafa, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo tempo de vocês. E bora começar essa live aí, então. Nossa, que legal, cara. Depois dessa introdução inicial aí, eu fico até sem palavras. Mas é isso, gente. Estamos aqui como profissionais, mas de uma certa forma nós também somos pessoas. Eu, assim como a Camila, fomos para a Austrália com o objetivo de talvez melhorar o inglês, de tentar uma qualidade de vida melhor, uma segurança, infraestrutura. Na minha época, cara, 2010, quando eu fui para a Austrália, intercâmbio ainda era intercâmbio. Você ia aprender uma língua, voltava ao seu país de origem, conseguia uma empregabilidade melhor, conseguia uma oportunidade melhor de trabalho. Hoje nós entendemos que as pessoas elas já pensam, né, e se planejam a ir para a Austrália já de uma forma migratória. E, gente, a Austrália ela tem oportunidades. É o que eu falo para todos, cara. A Austrália é um país que te traz a oportunidade, que te traz a segurança, por mais que a cultura seja um pouco diferente da nossa que estamos acostumados. Mas a Austrália, ela tem os seus critérios de elegibilidade para os programas migratórios. Ela precisa de profissionais na área de construção, na área de engenharia, na área de arquitetura, sim. Só que eu tento sempre ser muito positivo, mas também realista com as pessoas que eu estou conversando, porque eu sei o que eu passei durante 6 anos para conseguir minha residência, e hoje eu tenho 15 anos de Austrália. Assim como você também passou por uma longa jornada para conseguir a sua residência de acordo com os seus objetivos. E nada mais, nada menos, gente, estamos aqui para poder transparecer e informar vocês o que pode ser possível de acordo com esse cenário migratório, com esses acontecimentos que estão que as pessoas estão vivenciando, tanto fora quanto dentro da Austrália. Então é legal de ter todos aqui, é legal de ter a Camila também novamente. Mas, cara, vamos começar e vamos tentar aqui, de uma certa forma, né, iluminar o caminho de pessoas que às vezes têm dúvidas, questões, pessoas que estão offshore, que estão onshore, de como que funciona o seu trabalho, o que você pode trazer de luz, porque muita gente fala, nossa, a Austrália agora está se fechando. Não, ela está voltando ao Migration Net que ela estava antes, pré-pandemia, ela tem visado, né, de uma certa forma, o governo, as eleições, questões políticas. Então, a Austrália, como todos os países, vão ter ups and downs no seu sistema migratório, porque o sistema migratório ele tem que ser ali econômico para o país, ele tem que gerar lucros também e trazer profissionais para ajudar o país a se desenvolver. Cá, o que você faz especificamente? Como que você ajuda pessoas? O que você tem visto do cenário Austrália? Dessa forma, assim, eu vou perguntando, acho que o pessoal vai entendendo um pouco melhor, tanto do lado da Semi também, quanto do lado aí da Camila. Tá.
Eu gosto também de ser uma pessoa também muito sincera e verdadeira. Hoje, o nosso trabalho de ajudar, na verdade, é o nosso serviço que a gente presta. Sim. A gente já fez trabalhos de ajudar pessoas gratuitamente durante 5 anos aqui no mercado da Austrália, mas hoje a gente presta serviço porque a gente formalizou tudo isso, a gente estruturou tudo isso, então hoje nós temos serviços dentro da nossa empresa que apoiam e orientam e dão todo o apoio necessário para profissionais, arquitetos e engenheiros se inserirem no mercado da Austrália. Você falou, né, sobre oportunidade, ou a Austrália é o país das oportunidades. Eu vejo que, assim, sei lá, uns 100 anos atrás, as pessoas viam os Estados Unidos como o país, né, da oportunidade e tudo mais. Hoje eu vejo a Austrália dessa forma. Eu sou suspeita para falar porque eu estou aqui, mas é porque a Austrália é um país muito novo. Então, assim, se o Brasil tem mais de 500 anos, a Austrália tem, sei lá, um pouco mais de 250 anos. Então, a Austrália tem a metade da idade do Brasil. E hoje estamos na época de migração da Austrália, que foi há 100 anos, 200 anos atrás no Brasil. Então, hoje, a população brasileira, todos nós somos brasileiros, né? Todos nós nascemos no Brasil. Aqui na Austrália, a maioria, né, das pessoas que eu trabalho, as pessoas que eu convivo nas empresas que eu trabalhei, os meus clientes e tudo mais, eles são ingleses, eles são holandeses, eles são do leste europeu, eles são canadenses, são americanos, são latinos, são imigrantes em geral, os chineses da Ásia, enfim, do mundo inteiro. Então, assim, o que tem a maioria dos australianos que eu conheço, os pais deles foram imigrantes. Então, a gente está na segunda geração aí de imigrantes chegando no país. Então, o que eu vejo aqui na Austrália, eu vejo que é um país de oportunidade porque precisa de tudo, precisa de profissionais em todas as áreas especializadas. Tanto que você pode falar com muito mais autoridade do que eu a respeito, né, do novo plano migratório aí da Austrália, mas o que ele está fazendo? Está favorecendo profissionais especializados. Favorece arquitetos, favorece engenheiros, favorece profissionais que têm realmente especialização, objetivo de carreira. E por isso hoje eu vejo a Austrália como um país de oportunidades. Se você olhar, inclusive, o mapa da Austrália, tudo bem, tem um deserto gigantesco no meio, tem um deserto gigantesco no meio, mas se você for ver onde estão as cidades, são poucos pontinhos ali onde tem, né, no mapa de demanda, de densidade demográfica do país, você vai ver as cidades onde estão povoadas no país. Então, assim, é muito pouco perante toda a extensão territorial que tem nesse país, considerando até mesmo, né, sem considerar o deserto. Então, assim, tem muito. Hoje a gente veio, inclusive eu e meu marido, a gente veio transferido para Queensland através da empresa do meu marido, porque ele é responsável por obras de expansão aqui, e a gente veio para uma cidade que, cara, tipo, depois de 2 quadras de um lado, 2 quadras do outro, não tem mais nada em volta, assim, é só realmente território onde está nascendo um monte de bairros, um monte de outras cidades. As cidades estão nascendo, estão crescendo, e inclusive nós viemos para obras de expansão, então nós viemos para construir universidades, para construir hospitais, para construir aeroportos. Então, uma coisa boa que eu vejo para nossa área, e por que eu junto arquitetura e engenharia, né? Porque eu tenho formação como arquiteta, mas eu tenho especialização como gerente de obra e eu trabalhei muito tempo na área de gerenciamento. Inclusive, aqui na Austrália, o meu primeiro trabalho foi como gerente de obras. Então, nesse trabalho, eu acabei montando equipes. Então, eu que acabei contratando os engenheiros, contratando os orçamentistas da obra, o supervisor que vai ficar controlando a equipe de obra e tudo mais, e foi aí que eu fui entendendo o mercado também. Aliás, acho que eu tenho mais um pé na área de engenharia do que na área de arquitetura mesmo, porque a área de arquitetura foi a minha formação, mas a minha experiência mesmo acabou sendo muito mais na área de engenharia e com os profissionais da área de engenharia também. E por que eu digo que isso tem grandes oportunidades no mercado da Austrália para a nossa área, né? Para a área de arquitetura, de engenharia. A gente fala de interior design também, porque também entra nesse circuito.
Porque não tem profissionais, gente. Por exemplo, aqui, um exemplo, tá? Tem uma obra de um hospital aqui, que a gente está construindo, e tá participando, enfim. E, assim, a obra era para ser, o orçamento da obra era ser 300 milhões de dólares, e hoje o orçamento está mais de 600 milhões. Por quê? Porque não tem, aqui em certas cidades da Austrália, não tem fornecedores, não tem mão de obra especializada, então eles têm que trazer de outros países. Aí tem que pagar acomodação para essas famílias, tem que trazer de outro estado, então tem que pagar a mudança. Aí não tem fornecedor, então tem que ver qual fornecedor tem interesse de vir para a cidade, fornecer esse serviço. E aí os fornecedores sempre cobram mais caro, porque eles têm que montar um escritório na cidade. Então, assim, tudo isso vai agregando no custo da obra, vai agregando no custo de tudo dessa infraestrutura. E os preços das obras vão aumentando. Então, é por isso que, assim, eu vejo que... E foi vendo essa demanda que acabou nascendo a Globalize, que é a nossa empresa de recrutamento. Porque a gente já colocava os profissionais no mercado de trabalho aqui da Austrália de uma forma informal, que eu digo, não é uma forma ilegal. A gente colocava de uma forma informal, sem estrutura, porque era só através de indicação. Então o pessoal entrava em contato comigo e falou: Camila, tem alguém para indicar da nossa comunidade, arquitetos, engenheiros e tal? E a gente indicava, e a gente viu que a demanda foi crescendo, até que nasceu a nossa empresa de recrutamento, que hoje a gente atende a demanda das empresas, né? A gente não trabalha para os profissionais, buscando emprego para eles, a gente atende a demanda das empresas. Então, as empresas entram em contato com a gente, pedem o tipo de profissional que eles estão precisando, e a gente busca na nossa comunidade, no nosso banco de dados, e a gente apresenta, né, o currículo desses profissionais que tem a ver com esse perfil. Então, é por isso que eu acho muito interessante pensar na Austrália, entender. Eu sei que quando eu vim para a Austrália, eu nem sabia direito o que era a Austrália. Nem sabia, assim, né, o que acontece nesse país. Quem que foi para lá? Quem que morou lá para eu conversar, para eu saber? Eu não conhecia, né? Era uma coisa muito, assim, né? Tá lá a Austrália, mas não sei nem o que acontece nesse país. E acho que ter informação é o que pode abrir grandes portas e trazer grandes oportunidades. Eu só tive esse conhecimento e comecei a entender tudo isso e ver a proporção de possibilidades e oportunidades depois que eu cheguei aqui na Austrália. Sim. Não, é muito interessante, gente. Então, assim, só voltando um pouquinho aqui, da parte geográfica, da parte geopolítica da Austrália. Em termos de comparação com o Brasil, a Austrália é o sexto maior país em termos de território, o Brasil é o quinto. Só que o Brasil tem uma população de 220 milhões de pessoas, a Austrália está batendo 27 milhões de pessoas. Claro que, vamos dizer, 70% ali da Austrália é outback, é o deserto, 40% da população da Austrália vem de culturas de fora, então você vai estar sempre encontrando uma pessoa que tem ali uma nacionalidade diferente, que tem talvez os australianos, como você comentou, que os pais vieram de outros países como Inglaterra, Europa. Então a Austrália é uma terra nova, é uma terra que está em desenvolvimento. E o poder econômico da Austrália ele é muito grande, porque a Austrália tem minérios, a Austrália tem ali fontes de energia que conseguem, né, de uma certa forma, fazer ali com que o país cresça no seu PIB, só que a Austrália, ela precisa de profissionais. Então, a gente pega uma história que a Austrália serviu para ali abrigar, né, escravos da Inglaterra, que depois ela começou a entender que tinha minério, ouro, e ela começou a evoluir para uma Austrália que hoje tem uma deficiência na parte de profissionais, tanto da área de saúde, educação, tecnologia, engenharia, arquitetura. Então, para você que está assistindo aí, é claro que tentar resumir tudo isso dentro de uma live é um pouco complicado. Mas se você tem formação acadêmica em uma dessas ocupações, se você tem experiência profissional, se você tem pelo menos ali, não precisa ser uma experiência de 10, 15 anos, pelo menos 1, 2 anos de experiência pós-formado e o nível de inglês, você pode entender que a Austrália, por mais que ela esteja longe, ela é um país que pode trazer uma oportunidade de possibilidades de caminhos migratórios, trabalho na sua área e enriquecimento cultural, porque é um país que está aberto ali para todos os profissionais que a Austrália está procurando. Estamos vendo nessa diminuição no número temporário de vistos mais relativos, relacionados a visto de estudante, a visto de graduação, pelo número de pessoas. Por quê? Porque a Austrália está passando por uma pressão social que é falta de acomodação. Falta acomodação, sobe o aluguel,
Aí o australiano não tem onde morar, não é culpa do imigrante, mas o governo tem essa pressão, porque ele quer tentar as eleições no ano que vem, então ele tem que fazer ali, né, um clean-up, vamos dizer, para voltar ali ao Migration Act, para depois conseguir de novo reestruturar. Então a gente tem esses ups and downs. Nós já passamos, 15 anos de Austrália, já vi tanta coisa acontecer nesse cenário migratório, a Camila também. Só que o que ela está trazendo aqui para você que está aí hoje no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, ou até mesmo na Austrália? Foco, porque hoje tem informações, hoje tem profissionais que podem ajudar vocês a entenderem. É claro, né, cara, que tem gente que, pessoalmente, pode querer só usufruir da Austrália por um período temporário e retornar para o seu país de origem, mas tem muita gente que vai para a Austrália, eu não conheço um que não goste, por mais que esteja no Brasil hoje, tá, gente? Eu depois desse tempo, mas vim por questões pessoais e familiares. Mas é difícil, porque a evolução que você tem lá num curto período de tempo, você consegue, né, ganhar experiência profissional, consegue ali fazer uma vida muito boa. E nós estamos aqui para ajudar a entender esse cenário de como que funciona. Então, cara, supondo, sou um profissional da área de engenharia, da área de arquitetura, estou na Austrália, estou fora da Austrália, como que eu busco essas oportunidades com vocês? Porque eu vejo no SIC hoje, por exemplo, que tem quase que 6 mil vagas disponíveis para arquitetos. Eu vejo na área de engenharia, no modo geral, 22 mil vagas. Eu tenho profissionais que eu converso diariamente que estão procurando por essas oportunidades. É um contato diretamente com você para você ajudar eles nessa questão de recrutamento? Como que funciona essa mentoria, essa consultoria? Tá. Bom, deixa eu só dar um passinho para trás. Eu vou contar Claro. começou essa questão de mentoria, de consultoria, de globalize, de serviço de recrutamento e tudo mais. Gente, é engraçado, né? Eu acho que as coisas vão acontecendo na nossa vida e vão levando a gente, quando a gente segue nosso coração, vão levando a gente para o caminho que a gente tem que seguir. Eu, como já falei em várias lives, para quem me conhece mais, eu nunca sonhei em morar em outro país. Eu sempre quis ficar no Brasil para sempre. Eu amava o Brasil e queria ficar no Brasil para sempre. Só que eu sempre tive um sonho, né, de fazer um intercâmbio. Eu não tive oportunidade quando eu era jovem, quando eu fazia faculdade. E depois acabei, né, me focando na minha carreira profissional, crescendo na minha carreira profissional. E aí eu achei que não ia ter mais oportunidade de fazer isso. Até que teve a crise em 2015 no Brasil, 2014, 2015 e tudo mais. Eu trabalhava na Odebrecht, a nossa área fechou, a empresa quebrou, aconteceu tudo aquilo que aconteceu, minha área inteira fechou e eu fui demitida com mais de, sei lá, não sei quantas centenas de pessoas. E naquela época, na mesma época, eu tinha terminado um relacionamento de 3 anos que eu achava que eu ia casar e não deu certo. E, ao mesmo tempo, no mesmo mês, eu terminava o meu MBA em gerenciamento de projetos. Então, eu senti que tinha um ciclo ali, que tinha o universo estava mostrando para mim, Camila, fechou um ciclo aqui, né? Agora é hora de abrir outras portas. E eu senti isso no meu coração, que eu tinha que viver novas experiências. Foi quando eu decidi, eu falei assim, bom, ou eu fico aqui procurando um emprego, posso demorar 1 ano, 2 anos para achar outro emprego, porque a situação estava realmente complicada no Brasil, ou eu vou pegar o dinheiro que eu estava juntando para comprar meu apartamento, né? Tava, sei lá, quase 10 anos juntando dinheiro para dar entrada no meu apartamento em São Paulo. E eu falei assim, eu não vou gastar esse dinheiro aqui desempregada nesse país. Foi quando eu peguei uma parte desse dinheiro e decidi fazer um intercâmbio, que era um sonho meu, algo que eu nunca tinha conseguido fazer antes. Eu já tinha 33 anos e eu não sabia falar inglês. Eu vim para a Austrália para aprender a falar inglês. E quando eu cheguei aqui, era muito difícil conseguir entrar no mercado de trabalho, trabalhando na sua área, porque a gente não tinha informação, a gente não sabia o que era preciso. Eu conversava com outras pessoas, encontrei várias arquitetas que trabalhavam como garçonetes, como faxineiras, como cleaners e tudo mais. E perguntei para elas, falei assim, gente, mas vocês são arquitetos, vocês estão aqui há quantos anos? 2, 3 anos? Tentaram entrar no mercado de trabalho? Tentaram validar o diploma de vocês? Como que é? Ah, eu não tentei porque é muito difícil. Não tentei porque é muito difícil. Eu já ouvi dizer que é muito difícil. Eu fui pesquisar e me falaram que era complicado. E aí, assim, eu falei assim, então tá bom. Eu quero falar com quem conseguiu. Quem fez isso? Quem validou? Cadê essas pessoas? Onde estão essas pessoas? Quem está no mercado? E eu não consegui achar. Durante 1 ano, enquanto eu estava aprendendo a falar inglês, eu fui extremamente desmotivada, principalmente pelos brasileiros que eu conhecia aqui na Austrália. E eles riam de mim, falavam que meu inglês era muito ruim, ao ponto de eu não conseguir nem trabalhar fazendo faxina ou qualquer outra coisa. Quanto mais trabalhar na minha área, porque eu falava que eu queria trabalhar na minha área. Então, o que eu fiz? Eu fui sozinha buscando os caminhos, eu fui buscando informação, eu fui perguntando para uma pessoa e outra. Demorei mais de 1 ano perguntando, buscando informações, querendo saber
comecei a encontrar algumas arquitetas brasileiras que estavam no mercado de trabalho, mas a maioria delas tinham casado com um australiano, então elas tinham um visto de residência no país, diferente, totalmente diferente da minha situação, que eu tinha um inglês porcaria, estava começando a aprender a falar inglês e estava no visto de estudante. E aí foi que eu fui buscando informação, até que apareceu a primeira oportunidade de eu conseguir para a minha primeira entrevista. Eu já fazia 1 ano e 2 meses que eu estava aqui na Austrália, e eu pensei, falei assim, bom, agora eu já estou falando inglês, estou conseguindo me comunicar, estou conseguindo entender o que as pessoas falam, então agora é a hora de eu conseguir entrar no mercado de trabalho, trabalhando na minha área. E eu coloquei um limite para mim também. Eu falei assim, bom, também se eu não conseguir entrar no mercado de trabalho agora, sei lá, nos próximos 3, 4 meses, eu vou voltar para o Brasil, porque o meu objetivo, que era vir aprender a falar inglês e tudo mais, né, eu tinha conquistado esse objetivo. Eu queria muito também trabalhar na minha área, mas até aquele ponto eu não conseguia ver o caminho, eu não conseguia entender como aquilo podia ser possível, sabe? Principalmente quem estava no visto de estudante como eu. E foi quando eu fui para a minha primeira entrevista que eu entendi 75% do que o cara que estava me entrevistando estava me perguntando, e no final da entrevista ele me contratou. E aí, cara, nesse momento, assim, quando ele falou, tá bom, quando você começa, eu pensei, falei assim, gente, não é possível isso, eu tô entendendo errado, né? Porque meu inglês não era bom, eu falei, eu tô entendendo errado, não é possível que esse cara tá me contratando, né? Com o meu inglês, nem eu me contrataria. Foi isso que eu pensei naquela hora. Eu falei assim, eu tô entendendo errado, esse cara é muito louco. E no final ele era muito louco mesmo, e ele tava me contratando. E aí depois, com o tempo, assim, né, eu fui entendendo que, na verdade, o mercado tá desesperado, entendeu? Era essa a situação. Não é que, assim, ai, nossa, a primeira entrevista foi contratada, ela é, tipo, surreal, ela é muito diferente, né? Ou ela é muito especial. Não, gente, é que, na verdade, foi isso que eu entendi. Eu vi a situação do país, o desespero que eles estão para contratar profissionais especializados. E no final da minha entrevista, ele falou, cara, você fez isso, você tem isso de experiência, você tem isso de experiência, você tem isso de formação, eu não tenho dúvida que você vai dar conta desse serviço, você só precisa melhorar seu inglês. Sim. E então é isso que a pessoa precisa entender, tipo, que na verdade a formação que eles têm no Brasil já é o suficiente para entrar no mercado de trabalho na Austrália. Entendeu? Então, inclusive, é muito simples, principalmente para a maioria dos engenheiros do Brasil, validarem o diploma deles de engenheiro aqui na Austrália. O de arquiteto é um pouquinho mais complicado, mas ainda assim tem outros meios de você validar a sua profissão. Você pode validar com outros títulos que você pode fazer exatamente a mesma coisa no mercado da Austrália. Então, assim, para vocês terem uma noção, quando eu abri o meu escritório, onde eu faço projeto de arquitetura, projeto de reforma, aprovação de projetos. Quando eu abri o meu escritório, eu não tinha nem validado o meu diploma de arquitetura aqui na Austrália ainda, porque eu não precisava. Aliás, eu nem preciso disso, eu nunca precisei da validação do meu diploma para fazer tudo que hoje eu faço na minha empresa. Então, assim, o que faltava para todas essas arquitetas que eu encontrei, engenheiros que eu encontrei no meio do meu caminho, durante mais de 1 ano, perguntando para eles por que eles não estavam atuando na área deles, e eles estavam trabalhando como operários de obra, estavam trabalhando como, né, cleaner, faxineiro e tudo mais, e assim, e eles falavam, não, é muito difícil, é muito difícil. O que faltava para essas pessoas? Faltava informação. Então, e foi aí que eu saí, quando eu consegui o meu primeiro emprego, e eu vi que, cara, gente, não é assim um bicho de 7 cabeças, que a gente pode conseguir. Se eu, na minha situação, com o inglês que eu tava, com visto de estudante, eu consegui, muitos outros poderiam conseguir também. E foi a partir daí que a gente montou um grupo. Eu entrei no Facebook, a gente fez um grupo no Facebook que na época tinha, tipo, 10 pessoas. E eu falei assim, gente, eu estou disposta a ir nos parques de Sydney, né? Na época eu morava em Sydney, eu falei, eu vou nos parques de Sydney de domingo, é o único dia que eu tinha livre, porque eu trabalhava na obra, trabalhava de sábado, inclusive, porque eu era gerente da obra, e a obra tá aberta de sábado, e a gente precisa tocar a obra. Então, assim, de sábado eu trabalhava, eu estava no visto estudante, eu estava sozinha, então eu trabalhava o dia inteiro, eu estudava à noite, e o único dia que eu tinha livre era domingo. Então eu ia de domingo nos parques de a fazer cover letter, a aplicar para vaga, o que eu falei na entrevista que eu acho que me ajudou a ser contratada logo de cara na primeira entrevista, como que eu lidei com essa questão de sponsor, como que eu falei questões do meu visto,
tudo isso, essas estratégias, né, que ajudam a gente no processo, não só de você ser chamado para uma entrevista, até você ser realmente contratado com um contrato assinado, que foi o que aconteceu comigo de cara na primeira entrevista, tudo isso a gente foi passando nesses grupos. E aí, esses grupos que eram assim, de 10 pessoas, acabaram virando 20, 50, 100, 200. E hoje a gente tem uma nossa comunidade no Facebook que tem mais de 10.500 profissionais. E assim, eu nunca olhei isso como um business, sabe? Eu fazia isso por amor mesmo, né? Porque uma pessoa que vai de graça no domingo, sendo que assim, eu não tinha minha residência permanente no país. Eu não tinha me estabilizado, eu estava recomeçando minha vida, recomeçando minha carreira. Então, assim, domingo era, aliás, era o único dia também que eu tinha para descansar. Então, assim, eu também queria namorar, gente, eu era solteira, queria conhecer outras pessoas. Então, assim, obviamente, era um momento que eu podia estar fazendo milhões de outras coisas pessoais, ou que eram importantes, inclusive, para minha carreira, mas a gente estava lá de domingo por amor, realmente pensando naquelas pessoas, porque a gente não queria, eu sabia que dava para ajudar, entendeu? Era algumas horas que a gente pudesse dar atenção, que a gente pudesse passar informação, que podia mudar a vida daquelas pessoas, como mudou a minha. Então, quando a gente faz por amor, a gente faz, né, por um ano. Quando a gente faz, às vezes, né, pensando em algum interesse, alguma coisa, a gente pode fazer por um ano. Quando a gente faz por amor, eu fiz por 5 anos. Então, durante 5 anos, a gente estava lá nos parques, até que veio Covid, até que eu fiquei grávida. E aí, depois, eu não consegui mais participar, né, dos encontros presenciais. E quando eu fiquei grávida e eu saí da empresa que eu trabalhava, a última empresa que eu trabalhava em campo também, mas era um projeto de um hotel gigante em Sydney, e eu decidi que eu não queria mais trabalhar para outras empresas, eu queria abrir o meu negócio. Foi quando eu comecei a me estruturar, me preparar, estruturar minha empresa, para quando eu saísse de licença maternidade eu pudesse ficar um pouco com a minha filha e depois trabalhar por conta própria, na esperança de poder conciliar melhor a minha agenda e poder ter mais tempo com a minha filha. E foi aí quando eu abri o meu escritório, que na verdade era para ser só essa empresa, que era para ser a nossa empresa de projetos e de obra e tudo mais. Foi quando eu abri, eu estava amamentando a minha filha, então assim, eu estava com muito pouca demanda no meu escritório. E eu amamentei minha filha por um ano, né? Então assim, estava sempre amamentando ela e tal. E eu lembro que eu falei assim, bom, cansei de, né, ver Netflix, tem hora que cansa, né? E aí eu falava assim, pessoal, dá aqui o currículo, eu via o pessoal nos grupos, a gente começou a fazer esses grupos de WhatsApp, inclusive em todas as cidades. Então a gente tem grupos hoje, network em todas as cidades da Austrália, tem a nossa comunidade lá do Facebook com mais de 10.000 profissionais. E eu via, ainda continuava aquela dificuldade, aquela demanda do pessoal, gente, tô tentando entrar na área, não tô conseguindo, tô aplicando com esse currículo, não tô tendo um retorno, o que tá acontecendo? E eu falava assim, bom, tá aqui, né? Tô aqui sentada no sofá, minha filha já dormiu no meu colo. Tá aqui o currículo que eu vou analisar. E aí eu comecei a analisar o currículo e tudo mais, e o pessoal começou a falar, Camila, tudo que você me falou aqui, assim, nunca ninguém me falou. Eu já, às vezes, muitos deles me falavam, Camila, eu já paguei consultorias genéricas para entrar no mercado da Austrália, mentorias e tudo mais, e, assim, não consegui receber 20% da informação especializada que você passou. Sim. Então, por que você não faz a consultoria? Por que você realmente não transforma isso em algo, né, estruturado e tal? Aí eu perguntei até, eu falei assim, mas e por que você fez essa consultoria? Por que você fez isso? Ele falou, Camila, porque é o que tem no mercado, né? Então, eu estava procurando ajuda e foi isso que eu achei. E aí, foi aí que eu falei assim, então vamos fazer uma coisa mais focada na nossa área, que dê mais resultado para esses profissionais. E foi aí que eu falei assim, bom, enquanto eu ainda não tenho tanta demanda no meu escritório de arquitetura, de projeto e gerenciamento de obra, eu vou fazendo isso paralelo. Só que até que chegou numa dimensão que assim, virou a nossa empresa, depois virou um business, depois virou empresa de recrutamento, então assim, começou a crescer muito. Hoje eu vejo que era para acontecer, né? Estava acontecendo ali do meu lado e eu não reparava nisso, não olhava. E a gente sempre colocava o pessoal no mercado de trabalho realmente para ajudar as empresas, para ajudar esses profissionais a entrarem no mercado de trabalho. A gente nunca pensava nisso como um business. E foi quando a gente decidiu, ok, então vamos abrir o business, vamos fazer isso acontecer. E foi que, assim, o negócio explodiu, né? E hoje eu tenho muito orgulho, né? Durante esses 8 anos, considerando todos os profissionais, né? De nossas consultorias, mentorias, mas todos esses profissionais que a gente foi ajudando nos parques e tudo mais. A gente tem mais de 500 profissionais
com certeza mais. Hoje, assim, é incontável até o número de profissionais que a gente conseguiu já colocar, através, inclusive, hoje, diretamente na nossa empresa, formalmente, através de contrato, através da Globalize. Então, é legal, porque eu acho que nem, né, esse meu primeiro emprego aqui na Austrália mudou a rota da minha vida, né? Mudou a minha história, porque eu podia ter seguido outros caminhos, né? Não sei se seriam tão bons, se seriam ruins ou não, mas mudou a minha história, mudou a história da minha vida. E depois aqui na Austrália, depois que eu já tinha sido sponsorada, eu conheci o meu marido. Sim. E enfim, né? Acho que uma coisa foi levando a outra, porque eu poderia ter ido embora também, né? Se eu não tivesse conseguido esse emprego. Poderia não ter conhecido meu marido, poderia não ter minha filha hoje aqui. Então, assim, eu acho que tudo isso... E eu lembro, assim, quando eu consegui o meu primeiro emprego na minha área, pelo fato de estar mais de um ano trabalhando fora da minha área, eu não estava me sentindo... Não é nem questão, assim, de mudar a vida da pessoa e tudo mais, mas às vezes a gente já não... A gente... Como que eu posso dizer? Sei lá, você estudou tanto para fazer uma coisa, sabe? Você se dedicou, você investiu dinheiro, né? Quem faz uma faculdade de arquitetura, uma faculdade de engenharia, de interiores, o que for no Brasil, você investe muito dinheiro, sabe? Você investe tempo da sua vida para você trabalhar nessa profissão. Então, assim, eu sempre sentia que quando eu estava fora da minha área, que eu estava me sentindo um peixe fora d'água, sabe? Que era algo que, assim, sabe? Parecia que o que eu estou fazendo aqui? Era aquilo que eu... Cobrança. Era uma cobrança, sabe? Então, assim, foi importante, inclusive, para questões psicológicas, para eu voltar para a minha área, sabe? Para eu ver que eu também continuava sendo capaz de atuar na minha área. E ver que, assim, o brasileiro, ele tem uma formação extremamente competitiva no mercado internacional. Entender que a gente não é discriminado porque a gente é latino, porque a gente tem sotaque. Tudo isso foi muito importante foram degrauzinhos que eu fui subindo assim para chegar hoje onde eu tô aqui, sabendo de tudo isso e me dando muito mais confiança também para trabalhar hoje, inclusive depois para abrir as minhas empresas. Eu falo muito de carreira, né? Eu falo muito de colocar os profissionais no mercado de trabalho e hoje eu tenho a minha empresa. Mas até mesmo para depois, se você quiser ter a sua empresa atuando no mercado de trabalho, porque tem muita demanda na Austrália. Então, se você quiser depois, inclusive, abrir o seu escritório, abrir a sua empresa, abrir uma empresa de fornecer serviços ou o que for, é muito importante. Os que se dão melhor no mercado, normalmente, são os que trabalharam na área. Sim. Então, quando você entra para trabalhar na área, você começa a entender os gaps, você começa a ver onde está faltando empresa, você começa a ver onde está faltando material, você começa a ver onde está faltando serviço, você começa a ver onde está faltando processo. Então, você começa a ver onde você pode atuar, o que você pode melhorar no mercado. E eu acho que tudo isso, essa experiência de 8 anos que eu tive no mercado da Austrália, trabalhando para grandes empresas e trabalhando em grandes projetos também, eu pude entender muito disso. E hoje consigo ajudar esses profissionais, falar assim, cara, se você gosta disso, se você faz isso, se você tem especialização nisso, vai por esse caminho, vai por esse nicho porque está faltando profissional aqui. Ou então você consegue fazer diferença nesse outro nicho aqui, você consegue atuar dessa forma. Então eu acho que o diferencial hoje nos nossos serviços não é só porque eu sou da área, mas porque, primeiro, algo que nunca ninguém fez na história da Austrália, que foi escutar profissionais por 5 anos de graça nos parques de Sydney, e isso me trouxe o maior conhecimento que eu precisava para ajudar esses profissionais. Então, eu sei onde estão as dores deles, eu sei onde estão as dificuldades deles, eu sei, e ao mesmo tempo, muitos que voltavam nos encontros para dar o depoimento dizendo que deu certo e tudo mais, então a gente vai aprendendo com eles também. Então, assim, o que deu certo para uns, o que não deu certo para outros, o que deu mais resultado, o que não deu resultado. Então, assim, hoje eu vejo assim que foi a melhor escola que eu poderia para abrir o meu business depois, sabe? Nem percebi, assim, quando a gente escuta as pessoas, se você quer realmente fazer um business dar certo, gente, é escutar as pessoas. Sim. E hoje, essa base de conhecimento que a gente teve, conversando, entendendo, escutando as pessoas, entendendo as necessidades e principalmente entendendo a dor deles, porque eu passei por isso e a gente não queria que eles passassem também.
foi quando a gente, né, fez todo o diferencial no nosso processo de, não só de consultoria, de mentoria, de colocar esses profissionais no mercado e tudo mais. E o nosso conhecimento trabalhando dentro da área, a gente sabe onde esses profissionais entram mais rápido no mercado. É por isso que a gente não está aqui para vender consultoria e mentoria, a gente está aqui com o propósito final de colocar esse profissional no mercado de trabalho, seja através da nossa empresa de recrutamento, ou seja através do resultado de indicação, o resultado desse profissional, do que for. E eu acho que é isso. Hoje a gente tem um programa de mentoria, que é o Bootcamp, e é um programa todo gravado, e tem todo o passo a passo do que você precisa fazer para sair da Austrália e chegar no mercado da Austrália. E tem a nossa consultoria também, que é uma consultoria individual, onde o nosso mentorado ele tem uma hora diretamente comigo, varia de 1 a 1h30. A gente vai analisar o perfil dele, entender a história dele, entender os objetivos pessoais, objetivos profissionais, o que ele tem de experiência, o que ele tem de como que tá o inglês, tudo. E aí a gente vai traçar uma estratégia para esse profissional dentro do perfil dele, focado no objetivo dele dentro do mercado da Austrália. Tá dando muito resultado também. Então, é isso. O maior reconhecimento que a gente tem é ver esse pessoal entrando no mercado de trabalho. Então, ver os depoimentos deles, as histórias de sucesso. Hoje a gente tem mentorado aqui na Austrália que se preparou no Brasil, com o nosso programa de mentoria, chegou aqui, pisou na Austrália e em 5 dias, pisou na segunda, não sei se foi na segunda ou na sexta, não sei como foi, mas assim, era a segunda-feira ele pisou na Austrália, sexta-feira estava com o contrato assinado num escritório, assinado, e depois foi sponsorado. Então, eu até brinco com meu marido, eu fico irritando ele, eu falo que eu coloco os brasileiros no mercado de trabalho mais rápido do que um australiano que se formou na faculdade de engenharia ou de arquitetura aqui, porque o cara terminou, a maioria deles se forma sem experiência profissional, aqui tem isso, e muitos deles se formam sem experiência zero, vão entrar no mercado de trabalho, e assim, eles não se formou em 5 dias, está trabalhando, né? Então, assim, o cara vai, demora às vezes 2 meses, 3 meses, 6 meses, 5 meses, para entrar no mercado de trabalho, e tem mentorado meu que chega na Austrália, na segunda, na sexta-feira, está com um contrato assinado. Então, assim, é uma grande vitória para todos nós. E não só nós, né, a empresa, mas nós brasileiros também, porque sempre que entra um brasileiro numa empresa aqui na Austrália, essa empresa valoriza o trabalho desse brasileiro, entende o potencial, né, de capacitação que nós temos e sempre quer mais. Então, é muito normal, aliás, assim, 50% dessas vagas informais que a gente foi colocando brasileiro dentro do mercado de trabalho foi de outro brasileiro que eu coloquei. E aí ele falou assim, Camila, vai ter mais uma vaga aqui, tem mais alguém da nossa comunidade? Você pode indicar, por favor, e tal? E aí a gente indicava e entrava mais um, entrava mais dois, entrava mais três. Inclusive na primeira empresa que eu trabalhei, nessa que eu fui sponsorada, eu coloquei umas 7 pessoas lá, sei lá, acho que eram umas 3 arquitetas, mais a importância do networking, né? Sim. Então é isso, né? Cada vitória de um brasileiro é uma vitória da nossa comunidade, porque é um caminho, é uma porta que se abriu, é uma ponte que se formou. Olha, cara, eu acho assim, fantástico, continuo aqui, né? Eu até perdi a palavra aqui, encantado com essa conquista que você teve, com as pessoas que você ajudou. Desejo e vou continuar desejando muito sucesso para a sua empresa. E é engraçado porque quando também eu fui para a Austrália, em 2010, eu estava fazendo engenharia ambiental no Brasil, fui para conhecer, para fazer ali o estudo da língua inglesa, retornar para o Brasil, mas aí as oportunidades foram aparecendo. Meu pai trabalhava na Queiroz Galvão naquela época, mas ele trabalhava na Líbia. Meu pai é engenheiro civil, família todos engenheiro, e as coisas foram acontecendo. E eu lembro que quando entrou a internet, o smartphone, porque na minha época era um celular Nokia com Skype, ou você ligava de orelhão, né, com cartão para casa, e era uma ligação muito cara. E quando começou a internet ver, Facebook, grupos, eu comecei também a ajudar as pessoas a entenderem como que funcionava ali a vida na Austrália, porque era uma coisa nova. Na Austrália só vai quem tem poder executivo, né, para poder fazer ali um investimento muito alto no país, para poder estudar. Mas não, eu juntei dinheiro de um trabalho que eu fazia, junto com também uma força do meu pai, dessa certa forma, mas eu fui colocando ali para as pessoas que tinham as oportunidades de elas irem como estudante. Naquela época a inflação não estava tão alta, tinha as possibilidades, só que não tinha tanta agência de intercâmbio. Eu fui para Brisbane, eu não conhecia nenhuma agência fora a minha que pudesse me dar um suporte de como abrir banco, de como a conta de banco, de como fazer um tax file number,
seguro de saúde. Eu me sentia, né, muito solitário. E todas as pessoas que eu conversava, elas estavam num mundo que elas queriam fazer dinheiro, que elas queriam retornar para o país de origem, queriam gastar o dinheiro viajando, era o objetivo delas, mas ninguém tinha uma palavra ou uma informação sobre como ficar na Austrália de uma forma permanente. Foi somente quando eu mudei para Perth para poder estudar, para ficar um pouco mais próximo da Ásia, que eu fui escutar a palavra sponsor, que eu fui escutar a palavra agente de imigração. Então eu vim do background de estudante para depois educador, para depois consultor migratório. Hoje eu tenho também empresa aqui no Brasil que representa a Seven Austrália. Só que, no resumo, é que nós passamos aquela dor que a pessoa está passando hoje, nós entendemos aquilo que ela está querendo conquistar, possivelmente, e nós estamos tentando trazer a solução. Por isso que eu falo, gente, é super importante dar valor para profissionais que vieram da raiz, vamos dizer, que não são Nutelas, que vieram da raiz mesmo, que aprenderam na pele o que, que era um subtrabalho de início, o que, que era uma falta de inglês, o que, que era ter a primeira oportunidade de trabalho, o que, que era você conseguir conquistar ali um contrato assinado, você sair de um visto de estudante para ir para um visto de sponsor, de você conseguir o seu Medicare, de você conseguir fazer a sua cerimônia de cidadania. Então, assim, nós passamos por isso. Não foi um caminho fácil, eu falo para todos, mas foi um caminho de luta. E eu digo, é possível para todos? É, desde que você esteja ali ciente que não vai ser tão tranquilo, que você tem que estar de acordo com alguns critérios de elegibilidade, mas muito basta de você e daquilo que você cria em volta de você. Porque hoje você tem muita informação. Claro, muita informação, gente. Às vezes ela não pode ser tão concreta vindo de pessoas que vivenciaram isso ou que estão trabalhando com isso dia a dia. Então você pode acabar se iludindo. Mas na grande maioria das vezes, quando eu falo com uma pessoa, um cliente, eu falo, você já conversou com uma agência de intercâmbio, você já conversou com um profissional? Eu sou bem sincero nessa parte. Ah, ainda estou estudando a possibilidade de Austrália. Você começou do caminho certo, porque conversar com o consultor imigratório, eu já vou fazer uma pré-análise do que você tem de possibilidades migratórias para poder fazer com que talvez o seu intercâmbio seja um investimento menos custoso nesse sentido, porque tempo e dinheiro na Austrália, tempo na Austrália é dinheiro, e que seja um pouco mais fácil, mais rápido de você conquistar aquele objetivo seu que é uma permanência. E também pessoas que estão do Brasil, tem tanta gente do Brasil, cara, que já saem do Brasil com visto de sponsor, que já saem do Brasil com convite de state nomination. E tem gente que às vezes ainda está pensando que intercâmbio é caro. Então, assim, eu falo, gente, às vezes vira um pouco o foco, aquilo, tenta escutar, tenta ver vídeos, tenta aprender, escreve imigração, escreve consultoria migratória, escreve profissionais de arquitetura, vê o que você pode, ele está investindo inicialmente. É claro que às vezes tem um custo, mas esse custo ele pode ser uma representação muito maior para você no futuro em termos de tempo, de qualidade de vida, porque você já vai direto ali na fonte. Se eu tivesse as informações que eu tenho hoje de conversar com um consultor imigratório, um consultor, uma recrutadora como você, o meu caminho acho que seria muito mais fácil nesse sentido de chegar numa residência comparado do que foi no passado. Então, gente, converse com os especialistas, sabe? Não estou puxando para a Seb, não estou puxando para a Camila, estou puxando para vocês colocarem ali, né? Que é bom vocês estarem sempre buscando por informações concretas, porque a Austrália, querendo ou não, né, ela tem os seus ups e downs. Muda a lei aqui, muda aquilo aqui. Só que a área de arquitetura, engenharia, e o Brasil é o país que mais forma engenheiros. E até, né, a gente vê comediante falando que engenheiro se forma e vai trabalhar de Uber. Na Austrália, quando você tem uma formação de engenharia, não sou formado, quero me formar lá, você vai ter um caminho migratório. Tenho formação no Brasil, talvez conquiste um pouco mais de inglês, ou conquiste um pouco mais de experiência profissional, você pode tentar do Brasil. Ou não, eu quero tentar da Austrália. Vai para a Austrália fazer um intercâmbio, estudar inglês, quem sabe aparece uma oportunidade de trabalho, você pode conquistar. Tem tantos meios que podem ser discutidos, que você pode conseguir conquistar, possivelmente, um caminho migratório, que as pessoas elas não têm noção. Elas entendem que talvez o investimento para conversar com um especialista é muito maior do que o que elas vão ter no futuro estando na Austrália. E olha o que a Austrália te trouxe, olha o que a Austrália me trouxe. Então, assim, eu sou muito grato, não desmereço o Brasil. Hoje eu estou aqui, adoro a nossa terra, mas de uma certa forma, para quem está aí tentando começar, talvez uma vida nova, talvez cumprir com uma meta do passado, vai para a Austrália. Tem Canadá, tem Estados Unidos, mas climas são diferentes. Quem vai para a Austrália se apaixona, independente de onde você estiver. Claro, se você for para o meio do nada lá, você pode ficar um pouco mais atípico. Mas, de certa forma, é um país maravilhoso. E as oportunidades, gente, estão aí. É as possibilidades e oportunidades se cruzando juntos na Austrália para você conseguir ali se destacar e levar um caminho de residência. É o que eu falo para todos, cara. Eu não sei se às vezes eu posso parecer um pouco
Então, é injusto de certa forma, porque teve muita gente que vem conversar comigo e já quer sair do Brasil com o passaporte na mão, mas não é bem assim. Existem seus obstáculos, eu sou bem direto e reto, porque eu passei por isso, eu vivenciei isso. Só que é aquilo, se você se estruturar, se você se planejar, você tem guias ao seu lado que podem te ajudar. Então, gente, conversa com a Sérgio, conversa com a Camila. Se você está ali se planejando, se você está pensando em ir para a Austrália, faça essas mentorias, porque isso vai ajudar vocês. Nós começamos de graça ajudando as pessoas e hoje nós temos um conhecimento que, é claro, nós temos que sobreviver também, porque temos sonhos, famílias, todos esses objetivos. Mas nós estamos aqui para ajudar vocês, para ver no final aquela mensagem que é gratificante. Poxa, Rafa, aquilo que você me falou me fez me tornar hoje um permanente dentro da Austrália. E eu sou muito grato a você, a minha família é muito grata a você, porque hoje eu estou aqui vivendo esse sonho. E não tem coisa melhor, né, cara? Nesse sentido. Acho que não tem coisa melhor. Olha, Rafa, eu acho que uma coisa muito importante que você falou, essa questão, né, de buscar informação com os profissionais especializados. E nesses 8 anos que eu tô aqui, eu vi muita gente indo embora para o Brasil. E assim como eu falo com os meus mentorados, eu não vejo problema nenhum voltar a morar no Brasil. Até mesmo porque eu, como eu disse já para vocês, eu amo o Brasil e eu nunca queria ter saído do Brasil. Apesar de todos os problemas, eu amo o Brasil. Meu marido ama o Brasil e a gente tem um plano de morar pelo menos 1 ou 2 anos no Brasil para os nossos filhos aprenderem a falar português direitinho, a nossa cultura e tudo mais. Então, assim, eu amo o Brasil, não tem problema nenhum voltar para o Brasil. O problema é a gente não cumprir com o objetivo que a gente traçou. O problema é a gente não alcançar as metas que a gente se propôs a alcançar. E eu vejo muita gente, sejam elas quais forem, né? Porque os meus objetivos de vida são diferentes de outros profissionais. E a maioria das pessoas que eu vi irem embora frustradas porque não conseguiram entrar no mercado de trabalho, porque não conseguiram entender o melhor caminho para essas pessoas, foram pessoas que não buscaram. Assim, gente, jura, é impressionante, assim, mas assim, teve gente que morou comigo quando eu cheguei. Eu morei num apartamento de 7 meninas quando eu cheguei, dividindo um quarto com mais 2. Sabe? Então você vai se desenvolvendo, você vai crescendo, você vai juntando dinheiro, você vai entendendo o caminho, você vai se informando, você vai arrumando emprego, a sua vida vai mudando. Aí você vê a vida das pessoas continua igual, continua igual, continua igual, continua igual. E aí no final a pessoa volta, né? E aí uma dessas pessoas, obviamente não vou citar nomes, mas eu lembro que num dos últimos dias que ela estava aqui, que ela estava me chamando para ir, né, na despedida dela e tudo mais, quer voltar para o Brasil porque não deu certo na Austrália, a vida na Austrália não deu certo, né? A gente escuta um monte de histórias como essas, parecidas com essa também. E aí eu falei assim, mas você tentou emprego na sua área, né? Ela não era nem da área de arquitetura e de engenharia, ela era da área de jornalismo, de comunicação, de outras coisas, blá, blá, blá. Eu falei, você fez uma consulta com um agente de imigração para entender qual seria o melhor caminho mais próximo, mais perto da sua área de atuação, para ver aonde você conseguiria, de repente, aplicar um visto de residência permanente no país? Porque, assim, gente, tem tanta... Tipo, é uma lista. Quantas profissões tem nessa lista? Mais de 200? Mais de 600. Mais de 70? De 600! Gente, uma lista com mais de 600 profissões. 600. Só dentro da área de arquitetura de engenharia tem pelo menos umas 100 lá, entendeu? E é isso, dentro de cada uma das áreas, gente, tem um monte de posições profissionais. Um arquiteto não precisa atuar só como arquiteto no mercado da Austrália. Um engenheiro civil não vai atuar só como um civil. Área, com certeza, há inúmeras possibilidades de posições profissionais que você pode atuar, de vistos que você pode aplicar. E eu falei assim, mas por que você não foi conversar com um agente de imigração para entender as suas possibilidades? Entendeu? Então, assim, esse é o problema que eu vejo das pessoas que se perdem no meio do caminho, porque assim... Ah, Camila, mas eu preciso da sua consultoria para entrar no mercado da Austrália? Não, você não precisa. Não. Tanto que eu entrei no mercado buscando informações sozinha. Só que eu demorei 1 ano e 3 meses. E o problema de tudo isso não foi nem 1 ano e 3 meses, né? Trabalhando fora da minha área, gastando dinheiro, tipo, em curso que talvez não fosse necessário, não foi necessário na minha carreira e tudo mais. Mas o problema é, no meio desse caminho, você pega informação errada. Entendeu? Porque na hora que você pega informação errada e você acredita, você começa a ir no caminho errado, entendeu? E aí essa menina, ela recebeu informação errada de alguém que não sei quem foi, que falou que na área dela não tinha solução nenhuma para ela. Mas ela não foi nem buscar
buscar na fonte correta, sabe? Para saber se realmente essa informação era correta ou não. Entendeu? Então, assim, esse eu vejo o problema, porque tem como você conseguir sozinho no futuro, buscando as informações sozinho? Tem. A gente que chegou há 10, 15 anos atrás, todo mundo fez isso. Só que a probabilidade de ter voltado no meio do caminho, ter escolhido o caminho errado, ter gasto dinheiro que não precisava. Gente, eu vejo gente que chegou aqui com visto, assim, sabe, de inglês, sabe, para estudar inglês por 3 anos. Curso de inglês fechado por 3 anos de curso de inglês. E aí eu fico assim, meu Deus, dava para ter feito um master na sua área, dá para ter feito um curso específico na sua área, sabe? Tipo, por quê? Porque foi orientado dessa forma. Então, assim, é muito dinheiro gasto fora, é muito tempo de vida, gente, tempo de profissão, é tempo da sua carreira jogado no lixo, sabe? E ainda por cima, no meio desse caminho, pegou informação errada, ainda você pode desanimar, pode desacreditar. E é isso que eu falei, né? Eu estava tentando falar sobre isso, né? Quando eu entrei na minha área para trabalhar. Eu cheguei num ponto, quando você está limpando mesa num restaurante, que não é o que você quer fazer, que eu fiz por um ano, que não, sabe, podia ser o melhor trabalho do mundo, sabe? Porque, cara, você acabou de limpar a mesa, você vai embora, entendeu? Você não tem problema no dia seguinte. Só que o problema é que, assim, é você e você mesmo, entendeu? Você e a sua cabeça ali, ó. Eu tava limpando mesa e eu tava assim, cara, eu estudei 5 anos numa faculdade, estudei 3 anos no técnico, fiz 2 anos de MBA, pra tá aqui limpando uma mesa. Então, assim, é você e você. Você e você. Você vai ser sempre o seu pior inimigo, né, nesse percurso. Entendeu? Então, assim, e aí chega alguém pra falar, cara, você não vai conseguir, você já tá ali, ó, brigando com você mesmo na sua cabeça. Você já tá passando por um momento extremamente desafiador. Você já está sem a sua família, você já está sem os seus melhores amigos. E a hora que começa a vir gente falar informação, tipo, de caminho errado que você tem que seguir, que às vezes a gente não tá nem na situação de realmente tomar... Às vezes a gente tá tão abalado psicologicamente, né? Porque mudar de vida, mudar de país, aprender uma língua nova, tipo, não conseguir se comunicar, né? Só quem passou por isso sabe o que é. Você ir numa farmácia, precisa de um remédio, que você tá doente, e você não conseguir se comunicar para pedir esse remédio. Então, assim, às vezes, o começo, essa parte de adaptação não é fácil, é realmente, assim, desafiador. Se você não tem as pessoas certas do seu lado para te apoiarem, para te guiarem, para mostrar o caminho que vai dar certo, é muito fácil de você se perder nesse percurso. E é por isso que antes, que não tinha tanta informação, muito... E é isso, assim, às vezes a gente, e essa briga da gente com a gente mesmo também, a gente chega num momento que a gente começa a passar a não acreditar que as coisas podem dar certo, sabe? Às vezes tem dia que você acorda que você tá desanimado, né? Que você fala, cara, vou embora, pegar minhas coisas e vou embora, que eu tô fazendo aqui. Entendeu? Agora, se você tem um plano, se você tem uma estratégia traçada, num caminho que dá certo, que não é dar certo porque eu acho, não é dar certo porque né, eu acho que pode dar. Não, é dar certo porque é o caminho que você vê a pessoa trilhou, que é o caminho que eu fiz, sabe? Um profissional especializado como o Rafa, que ele tá o dia inteiro ali, debruçado, né, engolindo todas as informações de planejamento de migração e tudo mais, como que pode fazer dar certo no seu caso. Existem estratégias, gente, não é só simplesmente chegar lá e aplicar um visto de qualquer jeito, né? Às vezes você é um arquiteto, mas o seu melhor caminho é como interior designer, né? Pela sua experiência, pela sua especialização. Então, assim, a gente vai analisar tudo isso. E, às vezes, você pode sim ir como arquiteto e como interior designer, mas no seu caso vai ser muito mais rápido desse jeito, com uma outra posição, entendeu? Então, por que você vai perder tempo, você vai perder dinheiro, você vai bater a cabeça e vai correr o risco de desistir no meio do caminho, escutar a informação errada, te levar para o caminho oposto, né? Tudo isso pode acontecer. E, assim, quando as pessoas falam comigo, mas, né, outra coisa... Ai, Rafa, me dá muita tristeza no coração, sabe? Tristeza mesmo. E por isso que hoje eu busco parcerias com um agente de imigração muito bom como o Rafa. Porque antes eu não tinha. Então, eu não indicava agente de imigração. Eu falava assim, olha, a que fez o meu processo era uma sul-africana e ela, tipo, no final do meu processo tive um problema com ela, então assim, eu parei de indicar ela, não indiquei ela para mais ninguém, porque eu achei que ela meio que deu uma largada no meu caso ali, se eu não fosse eu ficar em cima resolver o negócio,
sabe? Eu nem sei o que poderia ter acontecido. Então, assim, eu parei de indicar ela. Então, assim, eu não indicava mais a gente de imigração, porque eu falava assim, olha, gente, eu não, né, não, o que eu fiz não deu certo comigo. Você vai, busca um aí, olha lá no grupo, peça indicações, peça não sei o que e vai atrás. E aí, o que começou a acontecer? Os meus mentorados começaram a me retornar contando as histórias terríveis de coisas que estavam acontecendo, sabe? E que foi aí, eu falei assim, não, gente, eu não estou me sentindo assim, que eu tô ajudando essa pessoa em tudo que eu posso ajudar, porque eu não posso deixar o mentorado meu, eu ajudei ele na carreira, ajudei ele na profissão, ajudei ele a entrar no mercado, e eu não posso, tipo, simplesmente deixar ele agora ir sozinho e acontecer o que tá acontecendo, né? Porque teve engenheiro mentorado meu que foi, aplicou sponsor sozinho, o sponsor foi negado. Na hora que o sponsor foi negado, tinha acabado o visto de estudante dele, faltava 2 semanas para acabar o visto de estudante, o cara teve que sair do país. Aí saiu do país, foi para Bali, ficou lá tentando aplicar de novo o sponsor por lá. Aí contratou a gente de imigração. Então já tinha perdido dinheiro, já tinha aplicado, não sei o que, blá blá blá. Aí a empresa ficou puto também, porque a empresa precisava dele na Austrália. Aí depois que ele foi para Bali, ficou tentando trabalhar remotamente de lá. Aí depois de um tempo não deu certo, a empresa simplesmente desligou e não quis sponsorar mais. Aí o cara perdeu a oportunidade total, cara, sabe? Tipo, ele tava com o sponsor na mão. Em 2 anos ele ia estar com a residência permanente no país, por ter aplicado o visto errado. Ele voltou pro Brasil. Gente, então assim, coisas que eu cito como essas, não foi um caso, sabe? Eu vi inúmeros casos de profissionais. Uma outra engenheira também, que é nossa mentorada, foi aplicar o 186, gente. Depois de 6 meses, ia estar com a residência permanente no país. Mais ou menos 6 meses. A agente de imigração aplicou o visto errado, colocou, acho que a posição errada. Na hora que foi ver, né, estava errada. Não sei se foi a posição profissional, o valor do contrato, não sei o que era. Aí ela falou assim, olha, não, esse visto vai ser negado. A gente vai ter que reassinar o contrato de novo, aplicar novamente o visto, reassinar de novo o seu contrato com a empresa, porque tinha um erro no contrato que a gente não tinha visto na hora dela aplicar. E aí, na hora que foi pedir para reassinar o contrato com a empresa já tinha mudado de ideia. Então, na hora que aparece a oportunidade, você tem que estar com a faca e o queijo na mão, você tem que estar com tudo certo, você tem que saber o caminho, você tem que saber, na hora que vai para a entrevista, você tem que saber se justificar o que você vai fazer com o seu visto, como que você vai sair dessa situação, sabe? Enfim, assim, é questão de, se fosse um pouco mais informado da forma correta, tantas outras histórias teriam dado certo, sabe? E foi aí que eu falei assim, não, gente, não é possível. Agora vamos indicar o profissional competente, realmente verdadeiro, realmente que entende no mercado, realmente já tem experiência com isso, mais de 500 anos, porque não dá para deixar... Gente, o visto de vocês não dá para deixar na mão de qualquer pessoa, entendeu? A carreira de vocês é a carreira de vocês, é a sua vida profissional. Um emprego legal, um sponsor pode mudar a vida da sua família, entendeu? Pode mudar a sua vida completamente. Então, assim, não deixa na mão de qualquer pessoa, né? Eu vejo isso muito acontecendo. Então, é para isso que a gente está aqui, tá? Porque a gente dá dor no coração de ver essas coisas, ver essas histórias, né? Não, e é engraçado, assim, por um lado, e triste por outro, porque agora está tendo muita recusa na Austrália. Às vezes eu atendo pessoas que já tiveram recusas e estão hoje aqui no Brasil. E, por um lado, o ser humano ele sempre vai achar uma forma de culpar alguém. Ah, porque eu acreditei naquele profissional, ah, porque aquela empresa me falou isso. Mas, gente, o próprio Departamento de Imigração, se você vai tentar entrar com uma apelação e fala que foi culpa de uma empresa, o departamento fala assim, não, a culpa foi sua porque o visto é seu, não daquela empresa. Você confiou naquela empresa para fazer aquele processo e eles foram, né, diligentes de uma certa forma e eles não conseguiram entregar, mas o visto era seu. Se você ficou um dia a mais num delay ou algo do tipo, o visto era seu. Então, assim, gente, se você tem uma responsabilidade de um planejamento de ir para a Austrália, você vai sentar, não estou falando de todas as agências de intercâmbio, mas você vai sentar com uma agência de intercâmbio, o que a agência quer fazer? Ela quer vender porque ela ganha comissão em cima de curso. Ela vai te ajudar ali com a preparação de visto, vai. Mas é mais interessante para a agência te vender 1 ano de inglês do que a agência sentar e falar assim, olha, vou fazer um raio-x com você aqui. Profissionalmente falando, você tem aqui formação em engenharia. Você sabia que engenharia está na lista de demanda? Você sabia que arquitetura está na lista de demanda? É claro que pessoas dentro da Austrália não podem dar essas advices migratórias, mas falar que está numa lista de demanda, tudo bem.
Só que isso já pode encurtar o pensamento de um planejamento. Só que não são todos os consultores que vão ter esse pensamento, porque ele tá visando ali um benefício de um bônus ou de uma venda. Só que o que eu mudei, cara, quando a Seven surgiu, ela surgiu dentro, né, de uma agência de intercâmbio que é tradicional, vamos deixar de nomes ao lado, mas a dona identificou essa escassez de informação no mercado. E ela cansou, de uma certa forma, de ver agências empurrando cursos para a pessoa ficar na Austrália ainda atrás do sonho de uma permanência que já estava se tornando constante para fazer dinheiro. Só que você pode mudar a vida de uma pessoa com uma simples conversa. Olha, se você é engenheiro, se você é arquiteto, tem altas taxas de empregabilidade lá na Austrália. Então, por que que você, antes de fechar um intercâmbio, conversa com o consultor, tenta fazer ali, né, uma mentoria para ver como está o seu currículo, porque isso pode mudar totalmente o seu projeto. Poxa, de vez de eu fazer um ano de intercâmbio que vai me custar X, eu consigo encaixar 6 meses que eu tenho o objetivo de fazer um IELTS acadêmico para a ACA, ou para o Engineers Austrália, os 6 ali. Então, assim, você já tem uma ideia e um foco de, pô, vou chegar na Austrália, eu sei que não vai ser tão simples, é diferente, vai ser lindo, não vou querer voltar, vou querer voltar. It's okay to not be okay, né, que a gente sempre fala, mas você tem um mar de emoções dentro ali acontecendo, mas você vai ter objetivo. E tempo é dinheiro lá. Então, quanto mais informações concretas você tiver e mais você quiser ali e conseguir seguir o seu objetivo, você vai ter oportunidade. Não é para todos, tá? Não é para todos. Acabei de ver uma mensagem aqui de uma pergunta que não solicitamos proposta de visto, mas quando a pessoa tem 65 anos de idade, é difícil da Austrália querer aceitar um perfil desse. E não sou eu que dito as regras, não é a Camila que dita as regras, é a própria Austrália que faz ali uma seleção natural de profissionais ou pessoas pelas quais eles querem que fiquem no país. Então a gente tem que saber aproveitar a oportunidade com a possibilidade e engatar. E tem muita gente dodge, vamos dizer. Eu não sou perfeito, Camila não é perfeita, a gente está aprendendo dia a dia com essas inconsistências, com esse mercado, com esse mundo, geopoliticamente falando. Mas assim, a gente vivenciou isso. Então eu quero dormir com a minha cabeça, né, com o meu consciente livre, porque eu tenho família, eu prezo pelo futuro deles, mas de uma certa forma, eu quero também ver o seu sonho, eu quero ver você ali me mandando uma mensagem, me deixando um review, me dando um feedback, por mais que exista uma cobrança profissional desse serviço, mas gente, isso pode fazer uma diferença muito grande no dia de vocês. Eu tô aqui, são 10 da noite, dois pequenos ali dormindo já, para transmitir informações, sabe, para Ô, falar para o seu Rafa, público. só para completar essa informação aí, para tomar bastante cuidado com a agência de intercâmbio, para você ter uma noção, quando eu apliquei o meu visto de sponsor, essa advogada, né, que aplicou para mim, essa sul-africana, tá? E quando foi aprovado o meu sponsor, eu entrei em contato com a minha agência de intercâmbio que eu estava no visto de estudante, que tinha fechado o visto de estudante para mim, e falei para eles cancelarem o meu COI, porque eu ia entrar, a partir de então eu estava entrando no visto, no sponsor. E eles se inscreveram para mim e falaram que não iam cancelar o meu COI, que é como se fosse como que eu posso explicar o COI? O COI é como se fosse Confirmation of Enrollment. É a carta pós-matrícula que você recebe de confirmação da escola para usar para propósitos de imigração para o visto de estudante. Que é o compromisso que eu tenho com a escola de continuar pagando a escola, né? Porque não, é uma confirmação de que você vai estar matriculado estudando naquela escola. O compromisso está na carta de oferta. Enfim, eles queriam que eu continuasse no visto de estudante, pagando a escola. Depois que o meu sponsor tinha sido aprovado, queriam me obrigar a não entrar no sponsor e continuar no visto de estudante. Então, assim, para você ver as coisas absurdas que podem acontecer nesse meio do caminho, quando a gente não tem informação, e eu vejo muita gente, tipo, perdendo a oportunidade, gastando, assim, né? Infelizmente, às vezes, eu cheguei aqui, eu tinha 33, né? Quando eu fui sponsorar, eu já tinha, sei lá, 33, 34, 35, sei lá, já tinha mais de 35 anos. Eu não era tão ingênua, entendeu? Eu já era mais esperta, sabe? Porque eu já tinha bastante experiência de vida. Agora eu fico pensando, quem é mais jovem? As coisas que eles devem estar passando por não ter tanta orientação, sabe? E aí, na hora que eles falaram isso pra mim, eu falei assim, então tá bom, então faz o seguinte, escreve isso por e me manda, que é com esse e-mail que eu vou te processar. Esse mesmo e-mail que você explicar isso para mim, é esse e-mail que eu vou usar, porque eu já tenho minha advogada de imigração que está aplicando meu sponsor.
né, que era agente de imigração, Uhum. e eu já peço para ela entrar direto com um processo contra vocês, porque vocês não estão querendo liberar o meu, assim, né, porque o visto tinha sido aprovado e acabou, eu não tinha mais que ficar estudando na escola, eu não tinha mais que ficar pagando a escola. A partir daquele momento, eu ia só seguir A no regra meu sponsor. do visto novo. A regra do visto. E aí, não, foi assim, na hora que eu falei, então, tá bom, então você tá falando isso para mim por telefone, então você escreve isso para mim por e-mail e com esse e-mail mesmo é o que eu vou entrar com processo contra vocês. Uhum. E aí, em 2 horas, apareceu lá, tudo cancelado, tudo resolvido no meu e-mail, tudo, né? E assim, e eu fiquei pensando, gente, se a gente não tem informação, olha só as coisas que a gente acontece. Perde sponsor, perde vistos, perde outras oportunidades. Então, assim, é esse o motivo que a gente está aqui. É um motivo para não deixar vocês passarem por esse tipo de situação. E carreira, visto profissional, carreira vai falar com quem é da sua área, da sua profissão, que conquistou o que você quer conquistar. Visto, vai conversar com agente de imigração. É com esse cara que você tem que conversar. Que é o cara que entende de toda a legislação de imigração, entende dessas questões, principalmente de profissionais especializados aplicando para visto. Agência de intercâmbio para você fechar o curso da escola. Tá bom? Então, assim, tem que saber aonde procurar a informação certa. Porque, mas eu falei com um agente, muitas vezes acontece isso, né? Falei com um agente de imigração da escola. Não. Gente, o cara trabalha para a escola. Vamos pensar um pouquinho? O cara trabalha para a escola. O que a escola quer? A escola quer fazer você fechar o curso. Ela quer fazer você fechar, inclusive, o curso. Ela vai ganhar mais comissão. Então, assim, né? Então vai e pede uma segunda opção, a opinião. Então, no mínimo, né? Já que na nossa área a gente faz isso, a gente não orça tudo que a gente vai fazer, a gente não orça com pelo menos 3 fornecedores. Então vai lá, pelo menos, e fala com a gente. Paga uma consulta com um agente independente, entendeu? Que essa pessoa, ela não tem interesse com em escola nenhuma, em curso nenhum, fazer você fechar. Ela tem interesse que o seu processo de visto dê certo. No que é mais importante para você dentro do seu caminho, dentro da sua área, dentro da sua especialização, dentro das cartas que você tem na sua manga. Né? Então, assim, é muito importante deixar isso muito claro. Principalmente tem muita gente que começa esse processo todo e não sabe onde buscar informações. E aí eu vejo que, nossa, começa, aí fecha curso errado, aí faz o visto, aplica do lado errado. Aí é triste ver, porque hoje a gente consegue pegar já os profissionais, inclusive profissionais que estão no Brasil começando a se planejar, então a gente consegue pegar esses profissionais na hora certa, para não deixar esses profissionais tomarem decisões erradas nesse percurso. Né? Mas infelizmente, até o ano passado e tudo mais, a gente pegava o profissional, já estava aqui, já estava aplicando visto errado, já tinha perdido a oportunidade de... Não. Gente que estava trabalhando numa empresa da área da construção civil, mas estava como labor, por exemplo. E aí o dono da empresa amava ele, o cara era engenheiro civil. Amava ele, não. O cara falou, cara, eu faço qualquer coisa para você ficar aqui comigo na empresa. Aí falou com a gente de imigração errado, que não tinha nada a ver. O cara falou, não, vai para Perth, vai para Adelaide, vai para não sei aonde, que lá você vai conseguir aplicar seu visto mais fácil. O cara largou a empresa, onde ele poderia, se tivesse falado com um agente de imigração coerente, né, e especialista realmente, que entendesse o mercado e tudo mais, o próprio agente de imigração já ia falar, olha, vamos mudar esse título, se o cara gosta de você, então vamos aplicar, o que você faz? Porque tá como labor, mas o cara fazia tudo de um gerente de obra. Tudo que o cara fazia era a responsabilidade do gerente de obra, porque era o labor de confiança do cara. Então ele gerenciava a equipe, ele comprava material, ele gerenciava subcontratados, ele fazia tudo. Tipo, ele tava como labor, nem ele mesmo estava entendendo que ele já era um gerente. Entendeu? O cara fazia qualquer coisa por ele para manter o cara na empresa. O cara largou a empresa e foi para Adelaide, foi não sei para onde, para aplicar o visto o skill de visa lá, porque a pontuação estava um pouco mais baixa. Chegou lá, não estava arrumando emprego, ficou desempregado 6 meses, entrou em contato comigo para eu ajudar ele a procurar emprego lá, para conseguir um emprego lá. Sabe, eu fico indignada, eu falo, cara, meu Deus, você estava com uma faca e o pão na mão, era só aplicar o sponsor. Entendeu? Era só ter falado com um agente de imigração bom, entendeu? Era só uma conexão correta. Assim, cara, só fazendo um adendo aqui, tá, gente? Para quem tá assistindo. Cara, advogado de imigração é aquele que te representa num tribunal. Tem muita gente que tem essas dúvidas e às vezes faz uma interpretação errada.
agente de imigração, o profissional ele tem que ter um registro MARA dentro da Austrália para poder te dar ali conselhos migratórios. Aqui no Brasil somos titulados como consultores migratórios, mas é aquilo que a galera está falando. O agente migratório, não o advogado de imigração, ele vai estar te ajudando a ter esse entendimento. Poxa, se você vem conversar comigo, eu sempre peço o seu currículo profissional primeiramente, mando um checklist para saber a idade, se já foi para a Austrália, eu já tenho um entendimento, a minha equipe já sabe, já faz uma pré-análise, a equipe da Seven Austrália também já faz uma pré-análise do seu currículo antes da consultoria, porque falar sobre programas migratórios dentro de uma hora e analisar um perfil dentro de uma hora, diferente que às vezes você vai direto na arquitetura, na engenharia, é muito complexo. Então eu tenho que falar rápido, eu tenho que explicar sobre os fatores migratórios. Tem muita gente que já entende e vem somente tirar dúvidas comigo. Olha, eu estou falando com uma agência de intercâmbio, preciso ali com o objetivo de tirar 6 no IELTS, quero ir para a Austrália para ser mais competitivo. Legal, vamos já colocando você com alguns profissionais aqui para fazer um network e você já tem um caminho direto. Ah, não tenho nenhum entendimento, não sei de nada. Então, assim, até você explicar, a pessoa sai da consultoria com mais dúvida do que entrou. Então, até pensando nisso, que eu te chamei como parceira, a Seven, ela desenvolveu um programa educacional para ensinar ali pessoas a entenderem sobre os programas migratórios. Então, você investe ali para saber o que é um visto de sponsor, como a Camila está falando aqui, o que é um skill visa, porque tem muita gente que não tem essa informação, e ali você vai tendo já um entendimento, poxa, eu tenho formação acadêmica, tenho um nível de inglês, eu estou no Brasil, talvez eu possa buscar por empregabilidade, posso buscar ajuda da Camila, posso fazer uma prova de proficiência, posso fazer minha validação profissional aqui no Brasil também, além de procurar por sponsor, eu vou colocar minhas expressões de interesse, posso aguardar daqui do Brasil, mas o tempo de processo às vezes vai ser maior, ou não, vou ser mais competitivo. Eu vou para a Austrália para poder estar num visto ali legal, um Working Holiday Visa, um visto de estudante, para poder tentar começar a trabalhar numa área que eu sou ali já expert e ali conseguir o sponsor. É assim que acontece. Um dos meus melhores amigos, aqui só para uma história pessoal, ele era formado como chefe no Brasil, foi para a Austrália fazer um curso de inglês, trabalhávamos no mesmo restaurante, lavando louça, um dia faltou um chefe, um cook, né, um assistente, o chefe pediu para ele cortar cebola. Poxa, a possibilidade, a oportunidade caiu na mão dele. Ele pegou a cebola, a gente brinca, né, que ele fez a cebola chorar. O chefe olhou para ele e falou assim, como assim você está cortando dessa forma? Ele falou, I'm a cook em Brasil, sabe, com inglês. Ele falou, você vai aperfeiçoar o seu inglês, eu vou te dar um sponsor. Tinha duas, 3 semanas de Austrália, sabe, gente? Então, assim, as oportunidades elas acontecem, mas você tem que estar preparado para entender o que está acontecendo. Ah, não é porque meu amigo fez que vai dar certo. Se der, legal, mas o seu amigo tem uma idade diferente, tem uma experiência diferente, uma formação diferente. Então, tem várias coisas, né, cenários que são diferentes. Mas voltamos no mesmo ponto. Conversem, busquem por informações, busquem por cotações em 3 agências diferentes, conversem com 3 consultores migratórios diferentes, façam 3 reuniões com job hunters diferentes, mas o propósito maior é entenda o que está acontecendo com a Austrália, entenda o seu perfil e tenta ali conquistar o seu cenário como nós conquistamos nos desafios do dia a dia e também que a Austrália colocou para a gente. Mas possível é. É isso que eu coloco para todos, cara. É isso mesmo, Rafa. E eu acho que você falou uma coisa muito importante agora, que é, né, a gente vê a oportunidade, a gente agarra a oportunidade. E eu acho que muitas vezes quando você está bem informado, você consegue identificar a oportunidade. Então, se você sabe qual que é o seu caminho, você já está com aquilo na cabeça, você vê qualquer possibilidade ali que você tem a oportunidade de fazer aquela possibilidade virar uma oportunidade, você já sabe o que você tem que fazer. Você está orientado, você está esperto com o negócio, entendeu? Porque a minha primeira entrevista foi a mesma coisa. Eu estava num café, eu vi um arquiteto ali, né, sentou na mesa, abriu o projeto, eu falei, cara, meu inglês não estava confiante para fazer uma entrevista por telefone, aplicar para vaga e tudo mais. Eu vi o cara ali abrindo o projeto na mesa, eu falei, eu me sinto muito mais confiante falando pessoalmente. Eu falei, essa daqui é a minha oportunidade. Fui lá e conversei com ele, me apresentei, falei da minha carreira, falei de blá, 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 blá. E no final, esse cara que eu conheci no café pediu para eu enviar para ele o currículo no mesmo dia com o meu portfólio. Eu estava com o currículo com o portfólio pronto. Se a gente não está preparado, a gente não consegue agarrar a oportunidade. A gente perde a oportunidade. Então, assim, no final, esse cara nem me contratou, mas ele me indicou para a entrevista na empresa que eu fui contratada depois. Então, assim, por isso que eu falo, a gente precisa estar preparado. Para a gente estar preparado, a gente precisa ter informação. E quando a gente tem informação e a gente está preparado, a gente começa a ver as oportunidades. Porque a realidade é, a gente
tem oportunidade aparecendo ao nosso redor o tempo inteiro, só que muitas vezes a gente não está preparado para ver essa oportunidade. E a gente consegue até, às vezes, identificar, mas a gente não está preparado, a gente não sabe como agir, entendeu? Então, assim, muito importante isso que você falou, tá bem informado, tá preparado. Eu vejo um monte de gente também, eu vejo nos grupos, o pessoal falando, eu fui para entrevista, e aí o cara perguntou para mim qual é o visto que eu tô, e não fui contratado porque eu falei que tô no visto de estudante, que preciso de sponsor, que preciso de não sei o que. Cara, essa não é a melhor forma de você conversar numa entrevista sobre isso. Existem várias formas que você pode conversar, que você pode contornar, que você pode mostrar como você vai resolver essa situação para a empresa no momento da entrevista, sabe? Sem simplesmente também jogar tudo, né, na responsabilidade da empresa que está te contratando, que está ali na entrevista, né, fazendo entrevista com você. Então, assim, chegar preparado numa entrevista faz a diferença, faz toda a diferença. Com certeza. Não é mesmo? Aham. Ah, desculpa, é que eu ia falar, quando eu recebi minha proposta de sponsor, naquela época, eu mesmo fiz minha aplicação, e foi paper-based, não tinha e-account, não tinha nada disso, então eu tive que aprender, além do que era um sponsor, além ali, né, de questões migratórias, a fazer uma aplicação no papel, enviar para um correio, para o departamento de imigração, para esperar por um resultado via e-mail. Então, assim, você vai, né, claro, criando as oportunidades na sua vida, você tem que estar preparado para aquilo que você está almejando. É isso que eu coloco. Se você plantou, você vai ter que fazer ali, né, vai ter que regar bem, vai ter que deixar a quantidade de sol, você vai ter que ir se preparando para ter uma boa colheita. Porque as oportunidades, elas vão aparecer. Na Austrália, gente, aparece. Não tem essa de, são 300 pessoas se formando na mesma turma que eu me formei. Não. A Austrália, geralmente, quando a pessoa sai da faculdade, ela vai fazer um gap year, ela volta, ela tem oportunidade. Você vai para o mestrado na Austrália, você vai estar com 15 pessoas de fora na sua sala, 2 australianos. Então, assim, tem muitas oportunidades para a parte educacional, profissional. E o brasileiro, ele é trabalhador. Eu, na minha época, com 18 anos, eu era trainee na Ambev, trabalhava 8, 10 horas por dia. Cheguei com 20 anos na Austrália. Eu tinha bastante sangue para poder trabalhar. Hoje, se eu tivesse que voltar a fazer o que eu fazia antes, eu acho que eu não teria esse pique. Mas a gente começa uma vida nova, a gente consegue, a gente vai atrás de oportunidade, a gente vai aprendendo inglês, às vezes dá dor de cabeça, às vezes cansa. Só que assim, tem que estar sempre preparado. Vou deixar para amanhã fazer meu currículo. Não. Gente, às vezes você pode estar sentado num canto com alguém, conversando sobre algo, e aquela pessoa, na verdade, ela é filha de um dono de uma empresa de engenharia. São as oportunidades, são os networks. Gente que fala para mim assim, mas eu consigo fazer minha validação aqui no Brasil? Consegue. Além de fazer a validação, vira membro daquele órgão também, porque você pode participar dos eventos, você pode participar dos workshops, e você vai conhecendo. Pô, tô no visto de estudante. Tenta participar de um workshop ali relacionado à computação ou à área de TI, porque você vai conhecendo gente, você vai ali se mostrando. Não adianta você ficar dentro de casa com um resumê na mão, esperando a Austrália te chamar. Isso não vai acontecer. O mundo vai passar de uma certa forma e aí a pessoa vai falar assim, a Austrália foi injusta comigo, nada deu certo. Ou eu não tive oportunidade, né? Eu não tive oportunidade. A gente escuta bastante. Infelizmente, eu não tive oportunidade. Mas é isso mesmo, Rafa. Infelizmente, vou ter que sair, que eu vou. Eu também tenho que ir. Essa foi a live mais longa que eu já fiz, cara. Eu falo muito, né? Eu não paro de falar. Não, mas eu também falo muito. Ainda bem que eu não tô dando no café. Mas tem tanta informação importante que a gente quer passar. Eu falo assim, deixa eu falar isso. Não, mas vamos fazer mais lives. Porque parece que foi um bate-papo entre eu e você, né? Claro, com as pessoas ali assistindo, vivenciando. Gente, não vamos conseguir responder todas as dúvidas, mas eu faço questão de entrar depois e mandar um inbox para vocês. Mas, cara, depois a gente faz uma live só falando sobre arquitetura, só falando sobre engenharia. Porque hoje foi mais uma lição de vida, acho que para as pessoas que assistiram, a entenderem que as oportunidades estão ali, confiem nos profissionais adequados, né, os profissionais experientes. Venha conversar com a Seven, conversa com a Camila, faça um curso de como emigrar para a Austrália. O pessoal agradecendo aqui. Gente, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu sempre fui um fã profissional seu, sempre vi ali as suas lives. Eu falei, um dia eu vou conversar com ela. E esse dia que chegou, eu já até dei um print aqui para depois colocar nos meus morais profissionais. E a live vai ficar salva, a gente vai continuar conversando. E é isso, gente. Muito obrigado e obrigado, Camila. Você, o Gustavo que tá na barriga aí, né? Na pequena família, todos os arquitetos e engenheiros possíveis. Olha lá, olha o barrigão. Tá vendo, gente? Somos pessoas normais. Somos pessoas que passaram por aquilo que vocês possivelmente vão passar ou aquilo que vocês estão passando. E isso é uma coisa que a gente está dividindo aprendizado, tá? O que foi do meu tempo pode ser diferente do seu, do da Camila,
mas é praticamente isso. A gente coloca aqui que oportunidades vão aparecer, principalmente dentro da Austrália, e vocês podem ter possivelmente um futuro migratório muito bom lá no país. Tô cansado também, cara. São É 10. isso aí, querido. Então, eu também quero agradecer vocês, agradecer o tempo de vocês. Muito obrigada pelo tempo, muito obrigada. Espero que tenha contribuído, que tenha ajudado de alguma forma, que tenha dado uma luz, que tenha encorajado, que tenha inspirado, porque eu acho que o mais importante para a gente dar o nosso primeiro passo é a gente primeiro acreditar que é possível e saber que, ó, ter fulano conseguiu, o outro conseguiu, então eu posso conseguir também, porque era isso que me faltava quando eu chegava aqui. Eu não conseguia encontrar pessoas que me inspirassem, que eu olhasse e visse a luz no final do túnel. Então, eu acho que esse é o mais importante que eu queria passar para vocês, porque dentro de cada caminho é único, né? Cada profissional é único. Uhum. E há demanda para todos os tipos de profissionais aqui na Austrália, principalmente os especializados, engenheiros, arquitetos e interior designers aí, que eu vejo tanto demanda no mercado que eu trabalho, que eu atuo, e através da Globalize que a gente coloca esses profissionais no mercado. É isso, obrigada, Rafa. Boa noite aí, bom descanso para vocês. Boa noite para quem está no Brasil. Bom dia, bom trabalho aí para quem está na Austrália. Tchau, tchau. Tchau, depois a gente divulga a live para ficar salva. Tchau, gente. Valeu, uma boa noite. Tchau, Cá, valeu.